Bom, oi, meu nome é Matheus e eu vou falar hoje um pouquinho mais sobre como era o meu trabalho lá no ICP. Por mais que eu já fiz um outro vídeo falando, eu acho que eu não falei sobre como que era a rotina do dia a dia, né? Então eu vou falar porque teve gente que ficou com curiosidade. Obviamente, sem entrar em detalhes muito profundos, porque eu acho que eu nem posso, por questão de contrato, né? E sei lá. Mas o que eu puder falar, sim, de mais simples eu vou falar. Bom, basicamente, para você que não sabe, de 2024 para 2025 eu fiz um intercâmbio, eu fui trabalhar na Disney como custodial, que aqui seria o equivalente a um faxineiro, um zelador, né? E aí, o meu parque principal de trabalho era o Epcot, mas eu trabalhei em todos os outros, né? E no aquático que estava aberto e na ESPN. E, resumidamente, o trabalho ele é dividido em dois setores, né? Que são as streets, que são as ruas, e os restrooms, né? Que são os banheiros, os bathrooms, restrooms, que seja. E cada parque ele tem um jeito de lidar com as áreas que você vai trabalhar e essa divisão. Mas no Epcot basicamente são 4 áreas, né? E você já sabe a área que você vai trabalhar antes de chegar lá para trabalhar, né? Então todo dia, por exemplo, que eu tinha que trabalhar, eu via lá no aplicativo, e aí hoje eu vou trabalhar no Nature, por exemplo. Então eu sabia se era rua ou banheiro também, mas eu não sabia especificamente onde que era. Então a minha rotina era basicamente acordava, né? Passava parte da manhã fazendo almoço e tudo mais, resolvendo as coisas. E aí pegava minhas coisinhas e ia trabalhar. Umas 4, 5 da tarde, assim, mais ou menos, né? 3, 4, 5. Eu fazia mais closing, né? Aí você chega lá, entra no backstage, vai até a Custodial Base. E pelo menos esse é o padrão do Epcot, tá, gente? Chega na Custodial Base e você bate o ponto, né? Você dá o clock-in. Quando você bate o ponto, aí você vê a área que você vai trabalhar em específico, entendeu? Então, tipo assim, hoje você tá banheiro, você bateu o ponto, ele fala qual banheiro ou quais banheiros você vai ter que tomar conta. Você tá streets, você bate o ponto, ele te fala qual setor daquela região que você vai ter que tomar conta, entendeu? Normalmente, no Epcot, mais uma vez, as streets, elas são divididas em segmentos, né? Então, tipo assim, vamos supor, pra quem não sabe, no Epcot mesmo tem a parte dos pavilhões dos países, então tem 9 países, se eu não me engano, e que é basicamente uma rua que passa por eles e dá pra você entrar nessa parte do país, né? E ele normalmente é dividido entre streets e courtyard e festival, né? Então são 3 áreas no mesmo lugar, então são meio que 3 streets no mesmo lugar. E aí você chega, dá o seu clock-in, pega a sua área, pega a chave, né? Pega o telefone, a sua pen and broom, que é a pazinha e a vassoura. A chave é do armário, né? Do armário de produtos de limpeza, de saco de lixo, etc. E você vai para sua área. E aí quando você chega lá, vamos supor, independente de ruas ou de banheiros, normalmente vai ter alguém que já estava lá antes de você. Então, se você for closing ou mid, vai ter alguém que estava lá. Se você for opening, não tem, porque o parque não estava nem aberto. Mas eu vou falar só de closing, tá? Então, para não ficar me repetindo. Mas você chega, tem alguém que estava lá fazendo mid. Essa pessoa estava tocando o barco. Aí ela passa um tempo com você. Então, por exemplo, quando a gente chegava tipo às 5, às 4, a pessoa ia até às 6. Então ficava 1 hora, 2 horas ali de vocês juntos, né? Conversando, se ajudando, a pessoa explicando o que ela já tinha feito, tudo mais, como que tava. Se tava muita correria, você já chegava ajudando a pessoa. Mas aí quando acaba o turno dela e ela vai embora, você fica por conta ou com o seu parceiro ou parceira da área, né? Porque dependendo da área, acaba ficando mais de uma pessoa normalmente. E aí começa o seu turno de fato. Então, por exemplo, quando você está streets, né, que é ruas, você tem um número X de lixeiras que você tem que tomar conta e um espaço delimitado do parque pelo qual você é responsável. Então, você não só tira o lixo, mas você tem que varrer o chão, você tem que ficar de olho
Não necessariamente nos arbustos, mas assim, nos arredores, porque tem muita gente que compra bebida e põe um copo no chão, deixa debaixo do banco, joga no jardim as coisas, ou compra comida, derruba no chão e deixa lá o papel, ou deixa lá o talher que comeu, ou a pessoa come, deixa no banco e vai embora, ou come metade, deixa metade da comida no banco, sabe? Tipo assim, esquece o celular. Então você tem todas umas tratativas, né? O lixo você pega normal, varre com a pá e tudo mais, dependendo de onde e de quão longe é. Às vezes você consegue usar um picker, que é aqueles negocinho que você aperta de um lado e do outro lado ele tem uma garrinha para você pegar as coisas, né? De longe, muito útil por sinal. E nesse meio tempo você tem que fazer as runs, né? Então, as trash runs. Então, vamos supor, você tem uma área que tem, sei lá, 10 lixeiras. Eu conto como 10 porque eu conto a lixeira de não reciclável como uma e de reciclável como outra. A maioria das pessoas contam essas duas como uma só. Então, para elas teriam só 5. Eu conto as duas como duas, porque não é todo lugar que tem as duas, né? Então, eu contava como 10, né? Tirando reciclável e não reciclável. E aí você começa a fazer a sua run. Por exemplo, você vai lá no backstage, pega o seu carrinho de lixo, pega o que você vai precisar, né? Tipo saco de lixo, provavelmente para reabastecer. Pega o produto químico que você vai precisar, o paninho para limpar a lixeira, pega a luva extra, porque todo mundo usa muita luva e tá certo, tem que usar mesmo. Nossa senhora, o que eu gastei de luva nesse ICP não é brincadeira. Porque tem que usar mesmo, é EPI, então tem que usar mesmo, né? E aí você começa a sua run. Então você vai lá, vamos supor, como eu falei, tem 10 lixeiras. Você começa, vai na primeira. Vamos supor que todas elas são duplas, né? Então todas elas são de um lado reciclável e do outro lado não reciclável. Dá uma olhada, vê lá. Tá vazio. Deixa. Tá na metade? Dependendo da região, eu não tirava na metade, porque... era meio que um serviço em dobro, sabe? Porque você tira, tem que pôr um outro. E aí eu preferia deixar ele encher um pouco mais pra valer a pena, sabe? Mas isso dependendo da área, né? Por exemplo, aí beleza, tirou o normal, fez o pre-bagging, né? Então porque você tem que deixar um tanto de saco de lixo extra ali. Porque daí em vez de você tira e coloca, você só vai tirando depois. E aí no final fica um valor X que é o suficiente pra pessoa que vai começar no outro dia. Então você tirou o normal, olhou o reciclável. Tirou também. Tirou o reciclável, mesma coisa, fez o pre-bag, pá. Você dá uma limpada na lixeira, põe no carrinho e vai empurrando pro outro. E aí você faz, né, as 10 lixeiras que você tem que fazer. Beleza, fez as 10 lixeiras. Da hora, bacana. O que você faz agora? Né? Agora você volta pro backstage. Vai ter uma compactadora lá atrás, normalmente, né? Uma compactadora e um recipiente para lixo reciclável. Pega o lixo normal, joga na compactadora, vai no reciclável. Você é obrigado a abrir o saco de lixo e virar lá dentro. É só isso. Isso estava para mudar, se eu não me engano, agora em 2025. Todos os parques, até onde eu saiba, posso estar enganado, iam passar a não usar mais saco de lixo para lixo reciclável. Então, tipo assim, ia jogar direto dentro do negócio e depois você tinha que virar. Eu acho desnecessário. Tipo, é uma economia burra e manojeira, mas aí é com eles, né? Mas não vai, supostamente não é pra mais ter, então o pessoal vai ter que pegar o lixo reciclável, virar no carrinho, aí depois uma máquina vai virar o carrinho dele em cima de outro lixo, e enfim, mas isso é tudo automático, sabe? Você vai estar protegido e tal. Mas firmeza, fez a sua run, né? Começou o dia, chegou, conversou com a pessoa, fez a run. O que você fica fazendo? Vamos supor que até você fazer uma próxima run são 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, dependendo da área, né? Até mais, dependendo da área. O que você faz? Você cruza o braço e fica ali? Não. Você começa toda essa região que tá essas lixeiras, você tem que tomar conta do ambiente, não? Como eu falei, arbusto, chão, bancos, escadas, tudo, sabe, que você percebe que tá bagunça assim, você varre, você organiza, você limpa. Então, por exemplo, quando chove, depois que para de chover, né, você tem que secar as lixeiras, a tampa, a parte de cima das lixeiras, tem que secar os bancos, tirar a água, corrimão, essas coisas, né?
Você vai mantendo os cuidados da sua área ali até a hora de ir embora. Então você segue nesse processo de tira o lixo, cuida da área, tira o lixo, cuida da área. E nesse meio tempo, você vai ajudando as pessoas, porque sempre aparece alguém com uma dúvida de onde é o banheiro, pra que lado fica tal coisa, perdi tal coisa, como que eu faço? Nossa, preciso de uma ajuda. Onde que eu compro tal coisa? Nesse meio tempo você vai ajudando as pessoas, vai dando direção. Por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu não gosto de tirar fotos minhas, sabe? Eu tenho poucas fotos minhas. Mas, tipo, às vezes eu tava fazendo minhas coisas de boa, assim, e aí eu via, sei lá, uma família, um casal querendo tirar uma foto deles, mas tava, tipo, num ângulo muito ruim, porque a pessoa tava querendo tirar uma selfie, ela queria pegar o fundo, queria pegar os dois, não sei o quê. Eu chegava e falava, oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia, que seja. Vocês querem que eu tire essa foto pra vocês? Daí eles, você pode tirar? Claro, não tem problema nenhum. Aí eu tirava minha luvinha, jogava ela fora, né? Higienizava minha mão, tirava umas fotos, mostrava e falava, tá aqui, se vocês quiserem eu posso tirar outras, né? Não, pô, muito obrigado, ficou muito bom. Não, imagina, tudo bem, né? E eu seguia minha vida, as pessoas seguiam a vida delas e vida que segue, sabe? E é muito bacana, era muito bacana essa interação, assim, essas pequenas interações. Às vezes as pessoas te paravam só pra ficar conversando, tipo assim, sobre a vida, sobre o parque. E aí você conversa com as pessoas, você conhece, aprende, ensina algumas coisas também, sabe? Você também tem que ficar de olho em algumas baboseiras que as pessoas fazem, como, por exemplo, pelo perímetro do parque, tem em vários lugares, normalmente próximo aos banheiros, desfibriladores, sabe? Que são para emergência. Então eles ficam lá, tipo, trancadinhos, fechadinhos, e se eventualmente surge uma emergência, o pessoal da emergência vem e pode utilizar eles, porque eles estão carregados o tempo todo e tudo mais. Mas toda hora sempre tem alguém que tenta abrir e aí dispara um alarme, e aí, tipo assim, a segurança do parque fica aí, e agora aconteceu alguma coisa. Comigo mesmo aconteceu umas 2 vezes de criança e jovens adultos abrir e fechar rapidinho e o alarme disparar e eu ter que ligar pro meu líder, pro meu coordenador e falar, então, foi uma criança que abriu aqui, tá tudo bem, não precisa mandar socorro nem nada. Ainda assim eles vêm pra checar e pra trocar o lacre, mas, sabe, você tem que ficar de olho nessas pequenas coisinhas. Gente tentando ir pro backstage, fumante no parque não pode fumar nada dentro do perímetro do parque. Então você tem que ficar de olho, se você vê alguém fumando, você tem que pedir pra pessoa apagar, pra pessoa jogar fora, sabe? E nesse quesito assim, você vai, sabe, lidando com o dia a dia. Agora, sobre banheiro, esse é o turno da rua, né? Trabalhar em streets é assim. Banheiro é uma mecânica mais diferente, porque normalmente você fica estacionado num lugar, né? A divisão de banheiro quando você é homem, né? Normalmente fica um homem e uma mulher fazendo banheiros, porque tem sempre um stock closet, que é uma salinha onde ficam os materiais para você repor no banheiro. Então, papel higiênico, papel de mão, né, sabão, saco de lixo e tudo mais. Ficam numa salinha. E também é lá onde você vai assinando os papéis pelas runs que você fez, né? Os check-ups de banheiro que você fez, né? E aí, basicamente, você divide, então, com uma colega, né? Se você for um homem, com uma colega. Se você for uma mulher, com um colega, né? Um colega de trabalho, eu digo. E a divisão o homem cuida do banheiro masculino e do banheiro de companion, de acompanhantes, que é um banheiro mais adaptado para pessoas que têm necessidades especiais. Ele é um banheiro maior, ele é mais exclusivo, né? Ele é único, é um banheiro único que tem um vaso, tem apoio para mão, tem uma pia maior, um espaço maior para trocar nenê e tudo mais. E aí a mulher cuida do banheiro feminino. Eu não vou falar só do banheiro feminino, porque normalmente o banheiro feminino ele é muito maior do que o masculino, muito maior mesmo, e ele dá muito mais trabalho, sabe, do que o banheiro masculino. Então não é nem um pouquinho injusto a gente cuidar do masculino e do companion, porque, tipo assim, comparado com o banheiro feminino é fichinha, o banheiro feminino é gigantesco. Mas eu acho que a recíproca, assim, de cuidar do banheiro é parecida.
Porque basicamente você fica ali no o Stock Closet, ou ele é uma portinha dentro do banheiro, ou ele é uma portinha do lado do banheiro, né? Então, você, vamos supor, chega, assina o papelzinho, se você tá pegando o turno da pessoa ali, vai no banheiro, faz o check-up, vê os lixos, vê se fizeram pre-bagging, né? Se colocaram um saco de lixo extra pra você só tirar em vez de ficar colocando, vê como que tá o nível de sabão de mão, como que tá os papéis de mão, como que tá os papéis higiênicos. Lá eles não usam cesto de lixo, né, no banheiro, eles jogam direto no vaso, então é uma preocupação a menos, mas tem que dar uma olhada em como que tá o chão, como que tá a limpeza, como que tá a pia. E aí você começa a tocar o banheiro, né? Então você vai lá, vê como que tá o lixo, tira, faz o pre-bagging, vê como que tá o sabão, esse aqui tá acabando, tira, põe o outro, né? Põe novo. Papel de mão, tá acabando aquele outro. Troca, tira, põe o outro. Limpa o chão, porque, cara, tem o vaso sanitário, né? E o mictório, o urinol. A realidade é que todo mundo mija e pinga no chão. E aí você vai lá com o paninho, joga o produto químico no chão, espirra lá, vai com o paninho, tira tudo, limpa. Não, tipo, o banheiro não fica fedendo nem nada, sabe? Mas é um serviço assim, sossegado. Aí você limpa a pia, você seca ela do jeito que dá, porque tá todo mundo usando o tempo todo. Então, seca ela só pra não ficar inundada, sabe? De vez em quando passa lá o rodinho, seca um pouquinho a pia. E aí você vai nos vasos, vê como se tá limpo, se tá sujo. Se tiver sujo, você limpa, né? Passa produto químico, pega a toalhinha lá, limpa, tudo mais. Obviamente, tudo isso de luva, né? Limpa lá o vaso, tal, limpa o assento e tudo mais. No banheiro tem o baby changing, né? Que é onde os pais vão para trocar os nenéns dele. Deita o nenê ali, ou fica em pé o nenê e troca. Então você tem que limpar também. Tem todo um procedimento certo para fazer isso. E aí o urinol também, espirra o produto, passa o paninho, tem que esperar um tempinho, né? Passa o paninho, não sei o que, limpa. E aí, nesse meio tempo, você vai tocando o barco, entendeu? Porque essa limpeza toda, como eu falei, a pessoa que tava antes, normalmente, vem fazendo. Então o banheiro nunca tá imundo, sabe? Ele nunca tá podre, o banheiro. Ele sempre tá de boa. Obviamente que sujeira acontece, é normal. Mas o banheiro, por via das regras, ele sempre tá de boa. Claro que tem banheiros e banheiros, tipo, de lugares diferentes, que um vai ser muito sossegado, mal vai ter movimento, e o outro você não vai conseguir, tipo assim, trocar o papel higiênico, porque tá sempre entrando e saindo gente. E você vai ter que ser o funcionário, não vou falar chato, mas você vai ter que ser o funcionário que se impõe e fala assim, ó, tá fechado esse aqui, tá sem papel higiênico, eu tô indo buscar um outro. Não entrem, por favor, sabe? E ainda vai ter gente que vai entrar. E aí, se ela ficar sem papel higiênico, a culpa não é sua, é problema da pessoa. Mas assim, às vezes você vai ter que se impor também um pouquinho, não de maneira grosseira, mas porque senão isso vai gerar problemas pra você no sentido da pessoa tentar usar e não ter o que precisa, e aí uma situação chata, sabe? Então, tem todas essas questões. E aí, como eu falei, a pessoa que estava antes de você, ela vem cuidando do rolê, né? E aí você pega o bonde andando e continua cuidando do rolê. Aí, perto do fim do dia, né? Quando tá terminando o closing, você dá aquela última geral. Não tem problema se, vamos supor, tirou todo o saco de lixo, tá zero papelzinho no banheiro, tudo limpinho, a pia tá sequinha, não tem nenhuma sujeira, você tirou o saco de lixo, não tem nenhum papel dentro, aí vem um guest e usa um banheiro, tipo, vem uma família de guest, assim, no último minuto, usa o banheiro e joga 6, 7, 8, 9 papel dentro. Tipo, não tem problema deixar essas pequenas quantias, tá? Porque é compreensível e a pessoa que entra no dia seguinte, normalmente entra algumas horas antes do parque abrir. Então essa galera tem um período de tempo ali onde eles estão só se preparando para o dia, sabe? Então eu não lembro quanto tempo que é, quantas horas que são, mas tem um período de tempo de quem faz opening que o parque nem abriu ainda. Então tem essa tolerância de tipo assim, obviamente você não vai deixar tudo estragado o banheiro, mas você também, se não ficar tudo 100% um brinco, tá tudo bem, porque a galera que faz opening no dia seguinte tem muito tempo pra se preparar.
E aí, como eu falei, entre essas geralzonas que você dá, que era. Essas geralzonas assim é tipo a cada meia hora, 40 minutos, tudo mais, dependendo do banheiro, é o tempo todo, mas enfim. E aí, nesse meio tempo, entre uma e outra, você fica andando pelo banheiro e pegando papelzinho do chão, porque a maioria das coisas que vai ter, assim, as pessoas limpam a mão e derrubam no chão papel, joga errado no lixo e secar o chão, porque, bicho, a pessoa lava a mão. Tem um secador de mão ali, né? O papelzinho e tal. A pessoa lava a mão e faz assim, ó, no chão e vai embora, sabe? E tudo bem, mas, sabe? Então você tem todos esses pormenores, mas também não é nada que foge muito do normal, sabe? Aí você pega o lixo e tal, tirou o lixo, beleza, vai no backstage, joga na compactadora, volta pro banheiro e segue o baile, sabe? E aí, como você tem que você divide o banheiro com um outro colega, né, ou uma outra colega, você também tem uma pessoa pra conversar ali no meio tempo, pô, porque, fez as coisas do banheiro dela, fez as coisas do seu banheiro, aí vocês estão no stock closet, assinando papel, ou pegando alguma coisa pra reabastecer o banheiro, você troca uma meia dúzia de palavrinha ali, conversa, conhece alguém, e basicamente é isso, sabe? E também ajuda as pessoas no banheiro, né? Tira dúvida, fala de ride, um monte de coisa, sabe? Um monte de ajuda, assim, que você pode fornecer. As pessoas perguntam e a gente ajuda, sabe? Bom, como no título tá falando que tem mais dicas, né? Eu separei umas aqui. Senão eu ia esquecer de outras coisinhas que eu achei interessante de falar. Primeiro, obrigado por ter assistido até aqui. E segundo, vão as diquinhas aí. A primeira, eu acho que é a mais importante. Quando você chegar para trabalhar, vão te liberar um aplicativo da empresa. Tipo o The Hub, ou My Disney Experience, alguma coisa assim. Vai ter algum. Sempre muda o nome, mas vai ter algum. A primeira coisa que você tem que fazer, procura como alterar a cobrança de imposto. Porque, se eu não me engano, por padrão vem 6%. E aí você pode colocar para descontar 10%. Eu fiz isso, tipo, no comecinho, na primeira semana, e isso implica você não ter que pagar imposto quando você volta pro Brasil, porque esse imposto já é descontado lá. Então, se você não fizer, quando você voltar do intercâmbio, você vai ter um período para pagar o imposto do ano anterior e do ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano aqui, eu não tive que pagar nada referente ao ano passado. Provavelmente ano que vem eu não vou ter que pagar nada referente a esse ano, porque eu coloquei para declarar, para descontar já os 10% desde o começo do intercâmbio, tá? Tem gente que diz que não faz, que não conta e não sei o quê. Eu acho que é melhor prevenir do que remediar. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, sabe? Então, vê como que faz, já desconta esse imposto, já tira isso da reta, sabe? E já se livra desse problema. Outra coisa, muita gente fala sobre comida, né? Arroz, que nem eu falei num outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo de Custódio, vai ver, muito bom. Muita gente leva arroz, mano, leva tipo 5 kg de arroz na mala. Gente, compra arroz jasmim, não é idêntico ao do Brasil? Não, é um arroz produzido na Ásia, se eu não me engano. Porém, quebra um galhão. Um problema que eu senti é que normalmente ele fica empapado. Não adianta, mano. Ou eu não tava sabendo cozinhar, ou sei lá, mas toda vez o meu arroz ficava meio empapado. Ele ficava meio sequinho, meio empapado. Me impedia de comer? Não. Me alimentei bem, tô vivo aqui, suave. Comi normal e tava muito bem alimentado, tá? Então, assim, parbolizado não compre, porque arroz parbolizado é ruim pra cacete. Eu acho, pelo menos. O mais parecido com o nosso aqui é o jasmim, tá bom? Outra coisa importante. Quando a gente chega, a gente recebe um formulário para preencher sobre se o apartamento tá ok. Gente, preenche esse formulário. Me escuta. Preenche esse formulário. Vou falar até perto do microfone. Preenche o formulário. Por que eu tô falando isso? Eu não preenchi. E esse formulário é sobre o quê? No apartamento tem um número X de coisas que é obrigatório ter lá, porque eles são do apartamento. Então eles não são do roommate que tava lá, do roommate que foi embora, não são dessa galera, eles são do apartamento.
Então tem um número X de panelas que é do apartamento. Tem um número X de talheres que é do apartamento. E as coisas do apartamento, que nem sofá, televisão, fogão, tem que estar em condições. Geladeira tem que estar em condições de você usar, certo? Por que eu tô falando isso? Eu cheguei, não fiz. O meu sofá tava descascado. O couro dele tava descascado. Mas assim, pra mim, foda-se, já tava lá, normal. E toda vez que entra um roommate novo, vai alguém fazer uma inspeção. Então, ó, eu cheguei, estávamos em 4, né? Eu, o Sam, o AJ e o Ivan. O Sam saiu fora, certo? E aí, pra vir uma pessoa nova, veio fazer uma pessoa veio fazer a inspeção. Fez a inspeção, normal. Aí entrou o Brandon. Aí ficou eu, o AJ, o Brandon e o Ivan. Aí o AJ, o meu roommate, foi embora. E aí veio outra pessoa fazer a inspeção, certo? Isso foi tipo 3 dias depois do Brandon entrar no apartamento. 3 dias. 3 ou 4 dias. A pessoa que veio fazer a inspeção basicamente colocou no review dela lá que o sofá estava inutilizado porque ele estava destruído. E aí eu, o Brandon e o Ivan tivemos que pagar tipo $75 cada um, foi descontado do nosso salário, para eles comprar um sofá novo. O Brandon nem tinha sentado no sofá direito, porque ele chegou, deixou as coisas dele e voltou pra casa pra buscar mais coisas, então esses 3, 4 dias ele nem usou o apartamento. E eu e o Ivan chegamos no consenso de que o sofá tava a mesma merda de quando eu cheguei. Entendeu? E aí, depois desse coisa, entrou meu novo roommate, que era o James. Então, assim, façam nossa, eu ia falar planilha podcast. Façam essa, como é o nome? Pesquisa, porque você vai ter um resguardo se os caras tentar meter o louco, tipo assim, nossa, a máquina de lavar roupa tá podre. Aí se já tava podre desde o começo, pelo menos você não paga nada, entendeu? Então façam. E sim, tem que ter panela, tem que ter talher, são coisas do apartamento. Se não tem, vai lá conversar e explica, porque eles têm que arrumar, eles têm que dar um jeito. Eles ajeitaram uma panela pra uma amiga minha, tipo uma frigideirona, se eu não me engano, porque não tinha no apartamento dela. E a galera, as que eles têm, eles é muito... não quer compartilhar às vezes. Outra coisa é tomar cuidado com o login e senha do que você põe na televisão, porque eu imagino que muita gente esquece, tanto que no meu apartamento tinha uma Netflix que ninguém sabia de quem que era, e tava lá desde sempre e vai continuar pra sempre, porque a pessoa continua pagando e todo mundo usa, mano. A realidade é essa, todo mundo usa. Então, toma cuidado com o que você põe na televisão de login e senha, não esquece de tirar, sabe? Porque senão vai ficar lá e provavelmente você tirar vai ser uma dor de cabeça do caramba, beleza? Outra coisa, e acho que é a última coisa, né? No apartamento tem é como se fosse um mop, sabe? É tipo aquelas vassourinhas que você prende o paninho nela pra você limpar o chão. Até onde eu saiba, posso estar falando abobrinha, tá? Mas até onde eu saiba, todo apartamento é obrigado a ter uma. E o Flamingo te dá os refills do paninho que você põe nele, então você não precisa comprar. Até onde eu saiba, todo apartamento é obrigado a ter uma, posso estar enganado. E pelo que me falaram, se você for lá no hall e falar que você precisa de um pacote dos paninhos novo, eles dão um pacote pra você e aí você põe lá no seu bagulho e limpa o seu apartamento. Beleza? E eu acho que as dicas são essas. Se eu lembrar de mais alguma, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou meio longo, mas é muita coisa pra falar. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso responder no futuro. Muito obrigado, um abraço, deixa um like, se inscreve e valeu.